Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Hoje vamos contar a história de Rodolfo em um verdadeiro fórum de terror. Boa noite, gostaria de me apresentar antes de começar. Meu nome é Rodolfo Lopes, sou de Chihuahua e tenho 34 anos. Esta história é um tanto recente e é a primeira vez que a exponho a um público mais velho e fora do meu grupo de confiança, pois sempre que a história me dá um nó na garganta, ainda tenho dificuldade em assimilá-la. Sou caminhoneiro de carga, trabalho nisso há mais de 5 anos. Minhas viagens costumam ser por toda a fronteira com os Estados Unidos. Já conheço essas estradas tanto para frente quanto para trás. Sempre faço viagens extensas que podem durar até 4 ou 5 dias, ficando em cabanas para descansar. Antes de começar a contar minha anedota, gostaria de esclarecer que não tomo nenhum tipo de substância, nem consumo álcool, muito menos nas minhas viagens. A única coisa que posso dizer é que sou viciado em junk food. No entanto, começarei a contar o que aconteceu comigo naquela manhã. Eu estava fazendo uma viagem longa, estava bem acordado, pois tinha acabado de deixar um narguilé onde dormi bem. Eram por volta de 2 ou 3 da manhã. Estava dirigindo em uma região montanhosa com inúmeras curvas. Estava indo muito devagar e focado na viagem, já que tenho mulher e 2 filhos que sempre me esperam em casa. Lembro-me de que, pouco antes de chegar a uma curva acentuada, alguém me interrompeu de repente. Porém, o que mais me chocou foi que a pessoa que me traiu foi meu irmão mais novo. Ele havia morrido anos antes de uma doença. Ele tinha 18 anos quando perdeu a vida. Antes de continuar, se você gostou do meu conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e me diga a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos continuar. Eu soube que era ele instantaneamente. Ele estava usando o uniforme de futebol com o qual o havíamos enterrado, e minha única reação foi frear quase de repente. Fiquei muito agitado e com medo. Olhei para todos os lados para ver para onde meu irmão tinha ido, mas eu não conseguia mais vê-lo. Ele não estava mais em lugar nenhum, mas eu ainda estava lá estaticamente, sem conseguir entender o que diabos havia acontecido. Enquanto isso, um caminhão que se aproximava atrás de mim me evitou e passou, por mim gritando algumas palavras grosseiras para mim. Eu respirei fundo e tentei me acalmar para poder continuar dirigindo, porque a impressão que tive foi muito boa. Recuperei a calma e comecei a avançar lentamente, aproximando-me gradativamente daquela curva, mas antes de chegar, de repente vi um caminhão vindo do lado oposto. Bateu fortemente no outro caminhão que havia passado por mim. O caminhão que passou por mim caiu em um barranco não muito profundo, mas o motorista perdeu a vida instantaneamente. Teve que testemunhar. Em menos de 5 minutos não conseguia parar de tremer. Liguei imediatamente para o pronto-socorro e enquanto isso liguei os piscas para que outros carros reduzissem a velocidade ao se aproximarem do local, que estava uma bagunça. Mas por um milagre o motorista do caminhão que vinha pela lateral, pelo contrário, ele sobreviveu. Embora estivesse muito ferido, o cara estava bêbado. E claro que foi preso, depois de ser atendido no hospital. Saí do local, mas meu cabeça não parava de processar, pensando em tudo o que havia acontecido comigo naqueles 5 minutos, me perguntando se meu irmão tinha me cruzado porque sabia o que ia acontecer, e queria salvar minha vida. Eu senti, e até hoje sinto que por isso ele se manifestou. Ele queria me salvar, embora infelizmente outra pessoa sofreu esse destino e perdeu a vida. É difícil explicar como me senti. Tive muitos sentimentos contraditórios. Me senti culpado porque tinha que ser eu quem bateu com aquele caminhão, e também senti medo, mas ao mesmo tempo grato pelo meu falecido irmão, porque sabia qual a intenção que me tinha sido manifestada, embora sentisse todo o tempo que alterou meu destino. Não sei, mas foi algo muito difícil de processar. Agradeço por dedicar um tempo para ouvir minha experiência. Faço isso com todo respeito pela vítima daquele acidente fatal, e não paro de pedir. Para ele e sua família, continuamos. Olá, meu nome é Juan Carlos e trabalho como transportador. Sou natural da cidade do México, mas faço viagens para diversas áreas da República Mexicana, transportando matéria-prima. Estou neste negócio há anos porque o meu pai, que descanse em paz, dedicou toda a sua vida a este negócio. Desde criança, fui fascinado por caminhões, sempre tive vontade de ser como ele. Agora entendo que não é um trabalho fácil, principalmente em tempos em que as estradas têm estado. Esta história é de natureza paranormal. Foi a primeira e única vez que experimentei algo desta natureza, e foi muito chocante. Que noite, em uma de minhas viagens pela República, eu estava saindo de um daqueles restaurantes que ficam nas rodovias,
Já passava das 10 da noite quando saí do local. Já indo fazer a entrega. Ainda faltavam umas 9 horas para chegar à estrada. Eu estava conversando com um amigo pelo alto-falante do meu celular. Ele tinha acabado de ter problemas com a esposa e estava me contando toda a situação. E não é para ser ruim, mas isso me ajudou a me divertir e não me deu sono. Por isso sempre gostei de conversar com alguém ou ouvindo música. Estava atravessando uma rua famosa pelo crime no local. Fiquei um pouco nervoso porque há menos de um mês um dos meus colegas havia sido agredido naquele mesmo trajeto. Mas conversando com meu amigo me acalmou muito, mas logo teve uma coisa que me chamou a atenção. Esperem, estou vendo gente nas montanhas. Falei para meu amigo que estava no telefone. Tipo, gente, vocês erraram alguma coisa, né? Ele me respondeu rindo debochado assim. Parei de responder por alguns segundos porque diminuí a velocidade para poder ver bem. E de fato, havia muitas pessoas, homens e mulheres parados no meio do mato, do lado direito da estrada por onde Juan passava. Perguntei várias vezes ao meu amigo. Ele parecia preocupado. Respondi que sim. Não ia acreditar, mas havia muitas pessoas parando e se move ao me ver. Ele me alertou para sair dali, que poderia ser alguma armadilha para me agredir. Então eu o escutei e fui embora. O que eu tinha acabado de ver era algo confuso e perturbador. Nem meu amigo nem eu sabíamos o que era acontecendo. Ele zombou disso, me dizendo que eu me envolvi nas coisas e por isso vi gente nas montanhas. Mas fiquei realmente com muito medo, embora depois de algumas horas tenha esquecido. Algum tempo depois terminei a entrega. Demorei algumas horas para baixar o caminhão. Depois dormi na cabine quase o dia todo porque tinha que me recuperar para a volta. E por volta das 8 da noite peguei a estrada, de volta para minha cidade. Todo o trajeto foi normal, tranquilo, com nada fora do comum. Já era de manhã cedo quando eu ia passar por aquele lugar novamente. Lembrei exatamente onde tinha estado, pois até memorizei o quilômetro. Dessa vez não estava conversando com ninguém, o que tornou tudo 2 vezes mais assustador quando eu passei por lá, e eu os vi novamente. Eles eram iguais, ainda estavam na mesma posição da noite anterior. Todos me viram passando sem fazer nada, sem se mover. Dessa vez eu não parei. Passei na mesma velocidade que eu estava indo, mas consegui alcançá-los para vê-los. Já era tarde para ligar para o meu amigo e contar a ele. Então esperei amanhecer porque ele levantou às 6 para ir trabalhar. Quando chegou a hora liguei para ele e disse que tinha visto aquelas pessoas de novo, na mesma posição da noite anterior. Ele estava muito confuso assim como eu, e me perguntou que quilômetro era e que estrada. Eu dei a ele o número e o nome, e ele me disse que iria me marcar em alguns minutos. Depois de 5 minutos ele me ligou, me disse que havia pesquisado o local exato na internet, e a primeira coisa que apareceu foi a notícia de que naquele local haviam sido encontradas sepulturas de corpos. Quase todos os corpos eram de imigrantes, e tudo mais isso tinha acontecido há alguns meses. Minha pele ficou toda vermelha. Eu estava falando coisas grosseiras para meu amigo pedindo para ele não brincar com isso, mas ele respondeu que como achava que eu ia inventar algo assim. Ele me disse para verificar eu mesmo quando chegou. Minha casa, estava tudo na internet, tinha até fotos. Foi a primeira coisa que fiz quando cheguei em casa, e verifiquei que tudo que meu amigo tinha me contado era verdade. Não queria ver as fotos, mas eu li vários bilhetes que falavam sobre a mesma coisa. Havia mais de 50 corpos amontoados. Foi muito triste para mim ler isso. Não conseguia parar de pensar se as pessoas que eu tinha visto eram eles ou melhor, suas almas sem poder sair. Até hoje é difícil para mim contar essa história. Muitas pessoas não acreditam em mim, mas infelizmente foi algo que eu tive que vivenciar e não entendo por que eles se manifestaram justamente para mim. Ou talvez outras pessoas que por ali passaram também pudessem vê-los. Não sei, essa história é em homenagem a eles e memória, com respeito por cada uma daquelas vidas que foram ceifadas. Meu nome é Patrício Garza, sou de Chiapas, México e sou transportador. Já tenho 45 anos e metade da minha vida me dediquei à mesma coisa porque gosto muito. Ao longo do tempo fiz muitos amigos nesse trabalho, muitos dos meus colegas se aproximaram de mim. Conheço as famílias deles e eles conhecem a minha. Então, depois desse contexto, começarei a compartilhar a anedota paranormal que tive que viver. Uma noite, quando estava trabalhando no estrada, decidi chegar a um lugar onde nos permitisse-os. Caminhoneiros estacionam para descansar. Também há banheiros e um pequeno restaurante. Quase sempre encontro muitos amigos e colegas meus naquele local, e é sempre bom passar um tempinho com eles enquanto comemos ou jantamos. Enfim, eu cheguei no local e estacionei.
Eu estava andando pelo estacionamento para chegar ao restaurante e ao banheiro, mas de repente vi uma mulher parada no meio de dois caminhões que estavam estacionados, e quando olhei direito para ela, eu notei que ela era a esposa de um dos meus colegas, que por sinal, fazia muito tempo que eu não o via e não sabia nada sobre ele. Então fiquei feliz em ver sua esposa. Me aproximei dela e a cumprimentei com um sorriso, mas ela não me cumprimentou de volta, nem ela sorriu. Eu disse a ela que era eu quem chamavam de Pato, amigo e colega do marido dela, que conhecemos naquela festa, porque pensei que ela não se lembrava de mim, e por isso ela não respondeu ao meu cumprimento, mas ela continuou sem me dizer nada. Achei ela muito estranha. Perguntei se ela estava esperando o marido e ele disse que sim, balançando a cabeça. Então eu disse a ele que estava indo até onde ele estava, que ele conversaria para avisar que ela estava esperando por ele. Depois disso corri para chegar ao restaurante, e antes de ir para o banheiro a primeira coisa que fiz foi procurar meu colega, entre todos os caminhoneiros que estavam lá, até que finalmente o encontrei. Ele estava saindo do banheiro. Antes de tudo eu o cumprimentei, e ele me cumprimentou com muito prazer, porque como eu já disse fazia muito tempo que não nos víamos. Ele havia parado de trabalhar há um tempo, mas nunca soubemos por quê. Depois de cumprimentá-lo e abraçá-lo, eu disse a ele que sua esposa estava do lado de fora de sua caminhonete esperando por ele, que ela não havia me reconhecido quando a cumprimentei, mas que eu havia dito a ela que eu ia dizer a ele que ela estava esperando por isso. E a reação dela foi muito perturbadora para mim, porque o sorriso desapareceu de seu rosto, seus olhos ficaram marejados e ela disse, não pode ser. Então eu vi que ela pega o telefone e com as mãos tremendo, ele discou um número. Enquanto isso, fiquei lá com ele porque não sabia o que estava acontecendo. Quando eles atenderam, ele começou a chorar repetidamente com a voz quebrada. Para ver o que ele estava fazendo, nós o abraçamos e perguntamos o que estava acontecendo, até que ele conseguiu nos contar, entre gritos e a voz embargada, que sua esposa estava com câncer terminal, e eles tinham acabado de lhe contar que ela já tinha morrido. Fiquei chocado. Eu não conseguia nem abraçá-lo, minhas pernas tremiam. Todos o abraçaram e tentaram confortá-lo, mas ninguém tinha visto a esposa dele fora de sua caminhonete, esperando por ele há poucos minutos. Não me lembro exatamente o que foi tipo, mas fiquei chocado, quando de repente ele se levantou do chão e começou a me perguntar onde eu a tinha visto, onde eu tinha visto a esposa dele, e eu simplesmente comecei a chorar, porque não queria agitar o dele mais dor. Eu tinha entendido que a mulher que eu via era ela. Talvez ele quisesse ir para me despedir dele. Ele fez questão de me perguntar onde eu estava, e eu disse que estava do lado de fora da caminhonete dele, mas que talvez ele tivesse me confundido, que talvez não tivesse sido ela, que ele não deveria prestar atenção para mim, mas ele fez mesmo assim. Ele correu para fora, dois colegas e eu corremos atrás dele, mas quando ele chegou na caminhonete não tinha ninguém. A esposa dele não estava mais lá. Eu só dei um abraço bem forte nele. Ele estava ainda chorando inconsolavelmente. Então um colega se ofereceu para levá-lo para casa em sua caminhonete, porque ele não tinha condições de dirigir. Eu estava com a caixa do meu caminhão vazia, pois já tinha vindo de fazer a entrega. Então me ofereci para ir fazer a entrega que ele tinha que fazer para o dia seguinte. Mudamos as coisas para minha caminhonete e fui embora com lágrimas nos olhos. Foi uma impressão muito boa que tive que vivenciar. Seu grande amor foi me despedir dele, mas ainda não entendo porque foi a minha vez de vê-la, e não ele, seu marido. Olá, Glenn. Antes de contar minha história, gostaria de pedir que não mencione meu nome, principalmente por segurança. Você entenderá o porquê quando eu contar o que aconteceu comigo. Sou caminhoneiro ou transportador, como você preferir chamar. Considero-me um dos poucos a quem nunca havia acontecido nada de paranormal nas viagens terrestres, além de sustos causados por grupos criminosos, mas nada inexplicável. E até achei difícil acreditar naquela noite no meu trajeto habitual. Já passava das 12 horas. 0 hora na noite em que eu dirigia por essa estrada que percorro todas as semanas. Estava ouvindo música e comendo um lanche. Estava tudo tranquilo, nada fora do comum, mas de repente, ao longe, percebi que alguém estava andando. Na beira da estrada, diminuiu um pouco a velocidade porque estávamos praticamente cercados por montanhas. Ainda faltavam cerca de 2 horas para chegar à próxima cidade. Essas estradas são muito perigosas. São habitadas por algumas gangues do crime organizado. Não é seguro dirigir até lá à noite, muito menos andar, e menos se você for mulher. Porque ao me aproximar percebi que era uma mulher. Na verdade era uma jovem que andava descalça e com um vestido rasgado.
Seus cabelos estavam soltos e desgrenhados. Parei para oferecer ajuda a ela. Eu não queria deixá-la desconfortável, nem fazer ela ter medo de mim, mas eu não podia deixá-la ali sozinha. Como ela disse, era um caminho muito perigoso e se eu não a ajudasse eles iriam levantá-la. Fiquei ao lado dela e perguntei a ela se ela estava bem, e ela parou de andar. Ela se virou para me olhar com seu olhar perdido e eu notei que ela tinha hematomas no rosto. Ela não me respondeu nada. Pensei que talvez eles tivessem sequestrado ela e simplesmente tivessem sequestrado ela. A soltei, ou mesmo que ela havia escapado. Então eu disse a ela para subir rapidamente para o caminhão, então ela estava com medo que alguém a estivesse seguindo para machucá-la. Ela não pensou duas vezes e entrou, sentando no banco do passageiro. A verdade é que ela não sabia o que fazer. Porque se ela chamasse a polícia, talvez eles acabassem devolvendo-a aos seus captores. Aqueles que moram no México, vocês vão me entender. Não sabemos mais quem é bom e quem é mau. Eu só queria levá-la para sua família. Então perguntei a ela em diferentes ocasiões onde ela morava, qual era o nome dela e se ela sabia algum telefone de algum parente. Mas em todas essas perguntas só ela se virou para olhar para mim, mas não respondeu nada. Parecia que ela estava em estado de choque. Ou foi o que deduzi. Resolvi levá-la para a próxima cidade para levá-la a um hospital para fazer um exame. Eu não sabia mais o que fazer por ela, senão eu não sabia absolutamente nada sobre a menina. Até liguei para minha esposa para contar o que estava acontecendo comigo. A primeira coisa que ela me disse foi para ter certeza de que ninguém estava me seguindo, porque eu tinha medo de que ajudando ela eles fizessem alguma coisa comigo também. Mas eu disse a ele: não, ninguém estava me seguindo porque eu estava sempre atento. Minha esposa é testemunha do que aconteceu naquela noite, e ainda bem que pensei em ligar para ela para atualizá-la. Durante todo o trajeto, a jovem não falou. Ela estava com os braços nas pernas e só olhava para frente com um olhar perdido. Ela mesma não sabia. Ofereci a ela o pouco de comida que tinha comigo, mas ela não quis, ou melhor, não quis. Me responda. Ela estava traumatizada ou algo assim, mas de qualquer maneira, antes de chegarmos para a cidade, ela abriu a porta do caminhão do nada. Eu parei porque ela poderia cair e se machucar, mas no momento que parei ela saiu, e correu em direção à montanha, e não consegui mais encontrá-la. Tudo foi muito estranho. Eu não sabia o que fazer. Procurei ela, mas foi como se ela tivesse desaparecido entre os galhos. Não consegui mais encontrá-la. Liguei para minha esposa e perguntei o que ela estava fazendo, se eu deveria chamar a polícia para levá-la à justiça, mas ela me disse isso. Não, porque eles poderiam ser iguais, e também poderiam me culpar pelo que tinha acontecido com a menina. Então eu simplesmente saí de lá, orando por ela, porque alguém de bom coração iria encontrá-la e ajudá-la. Acabei aquela viagem e uns 3 dias se passaram. Eu estava em casa descansando, estava perdendo tempo nas redes sociais, quando de repente vi que uma página de notícias havia compartilhado o boletim de busca daquela mulher. Todas as características coincidiam, não havia dúvidas de que era ela. A publicação era de 5 dias atrás, exatamente o dia em que eu a conheci na estrada. Mas lá ela disse que já fazia mais de 2 semanas desde a última vez que seus parentes a viram. Sem pensar 2 vezes entrei em contato com a mãe dela. Liguei para ela no número que ela havia deixado para relatos de sua filha. Ela era de um estado muito longe de onde a conheci. Moro no norte do país e ela era do sul. Muito nervosa contei a ela tudo o que acabei de te contar, e que a última vez que a vi, ela havia fugido em direção à montanha em tal quilômetro, mas a senhora me disse que eu certamente a havia confundido, que não poderia ser sua filha, porque há 2 dias a haviam chamado para entregar seus restos mortais, e segundo a perícia, sua vida havia sido tirada no mesmo dia em que a levaram. Não consegui. Acredite, como fazia apenas 4 dias que a vira, e a menina estava desaparecida há 2 semanas, as mesmas semanas em que, segundo a perícia, ela estava morta. Respondi com muito respeito à senhora que estava claro que era ela. Ela tinha um sinal muito particular que era uma verruga bem perceptível na perna esquerda. A menina que eu subi também tinha. Mas a senhora insistiu que não poderia ser ela, que já tinham feito os exames para identificá-la e eles deram positivo. Combinaram com o sangue do senhora. Era a filha dela. Ela me contou chorando que a encontraram em um caminhão abandonado em uma montanha, onde havia mais corpos de mulheres. Mas ela não conseguia falar porque a haviam ameaçado. Ela me pediu para não falar mais sobre isso com ninguém. E ela também me agradeceu por ter ligado para ela, mas insistiu até o fim que não poderia ter sido sua filha, a jovem que eu trouxe para meu trailer. Depois de desligar, comecei a chorar,
Minha esposa estava lá e ouviu tudo no viva voz. Ela me abraçou sem dizer nada e também derramou algumas lágrimas. Continuei dizendo a ela que era ela, enquanto minha esposa afirmava que confiava em mim. O que aconteceu com aquela menina me deixou profundamente triste, e agora não sei mais se foi o espírito dela que se moveu por aquela montanha, se não o tempo todo. Todos os domingos, minha esposa e eu vamos à igreja acender uma vela e orar por sua alma. Mesmo que em alguns domingos eu não possa ir por causa das viagens, minha esposa faz isso por mim. Só desejo que você já esteja em um lugar mais adequado, descansando em paz. Boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de histórias que vão te deixar sem fôlego.